Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. A saudação também a cada um que se une a nós, então, neste momento, de outras localidades. Aqueles que nos visitam, muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados. Saudação especial aqui a Márcia Elisa Daman. Boa noite, Márcia. Deus abençoe a você, Deus abençoe os teus queridos. Também a saudação a Clair von Millen. Também a Hildegard Martins. Muito bom estarmos juntos, né? Quantos estudos foram nesse ano? Alexandro e Cristiane, boa noite. Deus abençoe a todos em mais essa oportunidade de encontro uns com os outros e na palavra do nosso Deus. Também a Vilma Becker, boa noite. Agnes Mantai, saudação também, isso, Deus abençoe a todos em mais esse estudo. Dona Hilga Ferrari, boa noite, Dona Hilga, forte abraço. Então, Elaine Spitzer, também saudação, né? Uma boa noite para a senhora, Deus abençoe sempre a todos, em todos os dias, em todos os momentos. Também a Jurema Schneider participando do estudo bíblico. Ainda também o Ruben Schmidt lá do Panelinha. Grande Ruben, forte abraço, Ruben. Também neste momento quero saudar o Astor da Silva, nosso vice-presidente da congregação. Como é bom estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Com certeza, né, Astor? Márcia Ritter, boa noite também. A Elisete Fácil Lampo, boa noite, Elisete. Rafael Erdmann, grande Rafael, saudação, né? Forte abraço para ti, né? Marli Bernstein também, né? Seu Adelar Freeling, muito bom, né, seu Adelar? Deus abençoe a todos nesse estudo. Jaqueline Miller, também muito bem-vinda, né? Boa noite. Valdecir Machado Rodrigues, Nelita Silva, Claudete Erdmann, né? Deus abençoe a todos. Melania Heringer, né? Enfim, a Jaqueline Miller, enfim, todos aqueles que fizeram sua saudação e aqueles também que não fizeram uma saudação, mas sintam-se todos saudados, cumprimentados, ou talvez até se fizeram, mas não apareceu aqui, né? Dentro das políticas, né, do Facebook, talvez não apareceu para mim, mas fizeram a saudação, né? Então a Veridiana Schneider também, né, muito bem-vinda.
É bom estarmos juntos, ok? Quero convidar você neste momento para nós falarmos com nosso Deus em oração. Você aí onde está, convido você a juntar as mãos, fechar os olhos, e assim baixarmos nossas cabeças e falarmos com nosso Deus em oração, né? Enquanto entraram mais algumas saudações, né? Do Ivo Degen e a Nelce Degen de Sapiranga, né? Como diz, o tempo da esquina bonita, agora é Sapiranga. Deus abençoe você, Straula Kunzmann também, né? Saudação também à senhora, muito bem-vinda. Nelita Silva. E agora vamos falar então com Deus em oração, assim como estamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos uns com os outros, através desse meio de comunicação, e assim contigo na tua santa palavra. Te louvamos aqui nesta noite, por tudo aquilo que tu fizeste por cada um de nós. Pelo Deus Pai, que criou e preserva o mundo, Deus Filho, que salvou o mundo e intercede por nós, que é o único e suficiente mediador. Deus Espírito Santo, que pôs a fé em nós, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Te louvamos, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença, por tuas bênçãos em nossa vida. E nesse momento também queremos de uma forma muito especial, ó Deus, te agradecer pelas muitas oportunidades que tu nos concedeste também de estudo no decorrer deste ano de 2021. Te louvamos, ó Deus, por cada um que tu sempre moveste a aproveitar essas oportunidades na ação do teu Santo Espírito, para que recebêssemos de ti o teu abraço, o teu consolo, a tua orientação, também, ora, a tua admoestação. Queremos, neste momento, te pedir perdão pelos pecados e te pedimos o fortalecimento da fé, que possamos continuar crescendo naquilo que tu esperas de cada um de nós. Que possamos colocar sempre diante de ti a vida, as ansiedades, os sonhos, as preocupações, e te rogamos, dirige tudo pelo melhor de cada um de nós. Que seja tudo para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo, e que continuemos vivendo felizes, testemunhando do teu amor, onde tu nos colocaste, na igreja, na família e no mundo. Então, ao chegar nesse final do ano da igreja, nós te louvamos porque tu estiveste conosco em todos os dias e momentos. Permitisse tribulações, mas nos amparaste e guardaste como tem feito até agora. E também te rogamos, ao iniciarmos o novo ano eclesiástico com o primeiro final de semana de Advento, te rogamos, renova sobre nós em Cristo o teu amor e as tuas palavras e promessas, e que possamos marcar essa época tão bonita com os enfeites também de Natal, que apontam para a maior prova do teu amor por nós. Que as luzes brilhem e sejam acesas, assim como teu Filho amado, a luz do mundo, foi acesa e brilhou para o mundo, e que através de nós Cristo brilhe onde estivermos, na igreja, na família e no mundo. Olha, ó Deus, para os idosos que sofrem, olha para todos os enfermos atribulados, não desampares nenhum, tu sabes quem são. Olha também para as pessoas que estão sozinhas ou sofrem pelo luto, ou sofrem por problemas de relacionamento. Que ninguém jamais venha desanimar, perder a fé ou a esperança. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar também aqui, nesta noite, a Lourdes Lili Schmidt, né? Dona Lourdes Schmidt, boa noite. Cristiane Lima Campestrini, né? Boa noite. Que Deus abençoe a tua família e te fortaleça em todos os dias, em Jesus Cristo. Que você possa viver essa certeza. Ledi Schmidt também, né? Forte abraço. Né? É muito bom estarmos todos juntos aqui. Boa noite também, Rudy Lamp. E nós vamos agora, em preparação ao momento do estudo, nós cantarmos o hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino 83. Louva, louva teu Senhor. Louva teu Senhor,
pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, essa vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor secar, sua ajuda sem cessar, vamos pois louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Estimados irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito bom estarmos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Achei por bem colocar como tema para o estudo de hoje ação de graças. Ação de graças. Ação de graças é um feriado em muitos países do mundo. Se nós pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, o feriado de ação de graças, que é nesta quinta-feira, no dia de amanhã, portanto, dia 25 de novembro de 2021, é um feriado muito importante em muitos países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá se para. Se para para quê? Para dar graças. Talvez alguém pense, puxa, mas nessa época do ano, nós cristãos luteranos temos por costume aí termos o culto especial de ação de graças e chamamos também de festa da colheita, geralmente na metade do ano, não é verdade? Quando nós, de uma forma especial, nós nos reunimos e na igreja, daí nós colocamos produtos da terra, né? Lembrando que a maioria das pessoas antigamente então eram agricultores, aí colocavam frutos da terra diante do altar, no entorno do altar. Por exemplo, se pensarmos aqui na realidade de Lajeado, então a maioria das pessoas tem outras profissões, ou seja, são raros os agricultores. Então nós desafiamos os membros sempre a fazerem o quê? Representarem a sua profissão, ou trazerem diante do altar alguma ferramenta, um livro, um material, um kit, um jaleco, enfim, algum material que seja muito importante justamente para o seu trabalho, que represente, né, a sua profissão. E ao trazer, né, a amostra, ou seja, a representação, nós incentivamos as pessoas a dizerem muito obrigado a Deus pela colheita que Deus concede, especialmente através do ofício, através então do trabalho. Mas agora nós, pensando em motivos de gratidão ao nosso Deus, lembro que nós tivemos agora uma sequência de estudos sobre o credo apostólico, certo? Lembrando então o credo apostólico, que é uma confissão de fé baseado no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Então o credo apostólico é um resumo daquilo que Deus nos trouxe por intermédio dos apóstolos, a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós justamente confessamos o que então ali, né? Que Deus Pai então criou o universo, nos deu a vida e todas as coisas e preserva tudo. Ou seja, Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. E Deus Filho, lembrando a obra do segundo artigo, né, de Deus Filho, Ele nos salvou, porque Ele cumpriu os mandamentos por nós, Ele pagou os nossos pecados, Ele disse, está consumado.
Ou seja, em Jesus nós temos salvação, ele é o único salvador e único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, por Jesus já temos o céu na morte, por Jesus Deus está conosco aqui sempre, por Jesus Deus escuta as nossas orações em todos os dias, em todos os momentos. Então ele é o nosso salvador e mediador, ele é o nosso advogado, ele está sempre diante de Deus e intercede, ou seja, ele nos defende diante de Deus. E por Jesus as nossas orações chegam sempre até Deus, conforme lemos em Timóteo. E o terceiro artigo, estudamos a obra de Deus Espírito Santo, que é o santificador, que é o consolador, aquele que põe a fé, que conserva a fé e que leva a fé a produzir frutos, né, diante de Deus e diante do mundo. Quando olhamos para os 3 artigos do Credo Apostólico, nós vemos muitos motivos especiais, de fato, para darmos graças ao nosso Deus. E agora eu poderia ainda perguntar, sim, você tem motivos para agradecer a Deus? Você tem motivo para dar graças a Deus? O salmo, especial, nós temos um salmo, e eu destaquei ele, é o Salmo 67, que é um salmo de agradecimento a Deus, então, pela colheita de bênçãos. Mas um detalhe interessante, por que agora a ação de graças em muitos países do mundo, agora, nesta época? Por exemplo, nesta quinta-feira, dia 25 então, de novembro. Porque o ano eclesiástico está chegando ao final. É interessante, o ano está terminando. O ano eclesiástico, o ano da igreja. E aí nós começamos um novo ano eclesiástico com o primeiro final de semana, então, de Advento. É como que a gente olhar agora para trás e dizer assim, ó Deus, puxa, obrigado pela colheita de bênçãos que tu me concedeste no decorrer de 2021. Obrigado a Deus porque na tribulação tu me guardaste, me socorreste, dirigiste, fortaleceste, dia após dia. Obrigado a Deus porque tu renovaste o perdão continuamente na minha vida. Obrigado a Deus porque tu deste os frutos que eu preciso para seguir em frente e por poder estar chegando, então, no final deste ano da igreja, e estar se aproximando do novo ano eclesiástico, novo ano então da igreja. Certo? O culto passado da congregação aqui, ou seja, das igrejas cristãs, foi o último final de semana dentro do período eclesiástico. E agora o próximo, então, é o novo ano. Então, temos a agradecer a Deus. Olhando para trás, temos muito a agradecer a Deus. Mas Deus também em Cristo renova sobre nós o seu amor e a sua graça no novo ano que se aproxima. Então, nós agora no domingo poderíamos desejar para todos feliz ano novo. Talvez o mundo iria estranhar, como assim feliz ano novo? Porque o ano novo civil é 1º de janeiro, é verdade. Agora o ano novo eclesiástico começa com o primeiro final de semana, então, de Advento. E aí nós ligamos as luzes do Natal, certo? Colocamos os enfeites de Natal oficialmente a partir agora, desse final de semana. Chamando a atenção justamente para esse novo ano, então, da igreja que nós celebramos. E o salmo que escolhi, aliás, o salmo que faz parte do dia de ação de graças é o Salmo 67, e que é uma oração de agradecimento pela colheita. Eu vou convidar o Gabriel para ler esse salmo aqui diante de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça, e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado.
Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Que todos te louvem, ó Deus. Ou seja, isso é justo. Que todos possam louvar, adorar, agradecer, então, ao nosso Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por sua presença, por suas bênçãos. Eu quero chamar a atenção nesse momento para Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 8, aliás, Deuteronômio 8, do versículo 1 ao versículo 10. Convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nesse texto, Moisés, então, inspirado por Deus, ele fala ao povo de Deus. Estavam por entrar na terra prometida, ou seja, Deus tinha suas palavras e promessas. E quando nós olhamos também para nós também temos palavras e promessas que Deus traz, então, para nós. Deuteronômio 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. Convido também o Gabriel para ler o referido texto para nós. Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nós também, tudo que somos e temos, nós recebemos de Deus, assim como foi também com o povo de Israel. E sabemos que Deus, ora, permite situações especiais na nossa jornada. Para quê? Para, ora, talvez nos pôr à prova, para nos fortalecer. Talvez, ora, Deus permite situações também na nossa vida para que possamos testemunhar a nossa fé ao mundo. Ou ainda Ele permite situações até para nos disciplinar, ou trazer de volta quando talvez nos afastamos. Mas, enfim, com relação ao povo de Deus, rumo à terra prometida, por que Ele permitiu eles passar por esse deserto, durante essa longa caminhada e os pôs à prova, para realmente saber se estavam resolvidos ou não a obedecerem aos seus mandamentos, ou seja, a viverem a aliança eterna que Deus estava proposto, que o povo queria e o próprio Deus queria com relação ao seu povo. Ora, por que Ele permitiu eles passar necessidades, ora, físicas, aqui diz o texto? Para que eles soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Ou seja, nós temos necessidades físicas, materiais, temos, e Deus não vai nos desamparar nelas, como não desamparou o povo de Deus, então, rumo à terra prometida. E como não desamparou o povo de Deus em todos os tempos, e não desampara, mas o assiste, o socorre,
né, o ajuda, né, o abençoa. E é interessante que no próprio texto aqui de Deuteronômio, capítulo 8, ali está bem claro no versículo 3 que diz: ele deixou eles passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. E sabemos que esta fome eterna é resolvida, ou seja, é matada em Cristo, o pão da vida eterna. Ou seja, isso tudo tipificou e apontou que sem Jesus, portanto, o pão da vida eterna, nós não somos nada, não somos ninguém, nem aqui nesse mundo e nem na eternidade. Ou seja, estamos perdidos e não temos a presença, o perdão, a ajuda e a bênção de Deus. Mas o texto aqui diz que nesses 40 anos, apesar de tudo, né, as roupas que eles vestiam não ficaram gastas e os pés não ficaram inchados. Ou seja, isso é a providência de Deus. E fiquem sabendo, ele diz, como um pai corrige um filho, assim Deus também, que é o nosso Pai, é capaz de nos corrigir, é capaz de agir para nos trazer de volta, para que a gente não se perca, para nos levar para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, de fontes que joram água pelos vales e pelas montanhas. Se nós olharmos para as terras, por exemplo, do nosso país, né, com certeza são terras ricas, abençoadas por Deus, ou seja, muita água, rios, ribeirões, uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeite, mel, enfim, uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro, as montanhas têm minas de cobre, ou seja, riquezas. E vocês terão a comida que precisarem, enfim, serão assistidos nas necessidades. E o texto diz aqui, e louvarão o Senhor nosso Deus. Ou seja, vocês louvarão ao Senhor. Tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, como lemos lá na explicação do Credo Apostólico. Tudo ele faz por graça e amor a nós, e por tudo queremos dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe para sempre, ou seja, reconhecer esse amor e cuidado nesta vida, dentro do deserto da vida, rumo à terra prometida, o céu, onde lá sim não viveremos mais o pecado e as consequências do pecado, que ora infelizmente temos que viver e enfrentar. Sabemos que também vamos viver muitas ansiedades, talvez muitas preocupações. Abram um texto também de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6 ao versículo de número 20. Talvez você esteja vivendo momentos de tribulação na tua vida, quem sabe até economicamente falando, profissionalmente, com relação à vida. Enfim, somos aqui diversas pessoas e cada uma vive uma realidade diferente, com certeza. Mas Deus, no seu amor e graça, vive junto de cada um de nós as diferentes realidades e nos seus santos propósitos vai sempre dirigir tudo pelo melhor e vai sempre nos abençoar. Esse texto de Filipenses 4, 6 a 20 também é um texto muito importante, então, para cada um de nós. Eu convido também o Gabriel para ler ele para nós, então, aqui nesse momento. Filipenses 4, 6 a 20. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso.
Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Muito bem. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Qual é o motivo maior da nossa alegria? Sempre será Jesus o motivo maior. Mas Deus com certeza, vai nos assistir em todos os dias e momentos e vai nos dar muitos outros motivos para a hora festejarmos e estarmos alegres. Basta a gente relembrar os 3 artigos então do Credo Apostólico. Quantos motivos nós temos para estarmos alegres? O maior motivo sempre é Jesus. Mas lembrem, o fato de termos a vida, existirmos, termos o sustento e o bem-estar, vivermos o perdão, a certeza que Deus nos ouve, que está junto de nós, que Ele vem nos conceder os frutos necessários para vivermos e sermos felizes. Ou seja, que o Espírito Santo que pôs a fé vai conservar a fé em nós, vai manter a fé em nós, vai nos conceder, ora, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, fidelidade, humildade, domínio próprio, ou seja, sabedoria para vivermos a vida, tomarmos sempre decisões que precisamos tomar. Ou seja, nós sabemos que teremos sempre muitos motivos para estarmos alegres. Agora, com relação às ansiedades, às preocupações e sonhos que ora temos, o que fazer? O próprio Deus diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecidos. Ou seja, Deus, por intermédio do próprio apóstolo, nos chama a atenção para essa verdade. Ou seja, sem esquecer de agradecer a Deus primeiro por tudo, depois que vocês agradecerem por todos os motivos que vocês têm para agradecer, depois vocês apresentam a Ele as ansiedades, as preocupações e os sonhos que vocês têm. E Deus, ora, pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera para os pedidos e as orações de vocês. E o próprio texto diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, vai guardar o coração e a mente de vocês unidos com Cristo Jesus. Buscar sempre ainda daí cultivar tudo o que é bom, tudo o que merece elogios. Ou seja, encher a mente e o coração com coisas boas, dentro dessa nossa união com Cristo Jesus. E assim seguir a vida. Não fazendo nada para receber elogios, mas buscando encher tudo, a mente de tudo aquilo que é bom, é agradável e decente, e buscar pôr em prática a fé cristã, ou seja, viver a vida cristã. E quando vierem tribulações, com certeza Deus não vai nos desamparar. Ou seja, Ele jamais desampara os seus filhos, Ele jamais desampara o seu povo. E com a força que Jesus dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Você, não importa a situação que esteja vivendo, com a força que Jesus dá, você pode enfrentar. Talvez quando a gente olha para alguém que, no nosso entendimento, diz: puxa, que cruz pesada essa pessoa está carregando. Ora, mas podem ter certeza que a força que Deus dá também é equivalente, ou maior ainda do que essa cruz, para que essas pessoas possam resistir e seguir em frente, sem caírem talvez no desespero, apesar do sofrimento e apesar das tribulações.
E é muito importante que nós também, queridos irmãos, possamos aprender a viver contente e satisfeito com aquilo que Deus dá. E em qualquer situação, em qualquer momento. E o apóstolo Paulo diz, eu aprendi. Se o apóstolo Paulo aprendeu pelo Espírito Santo, você, querido irmão, eu posso aprender também pelo Espírito Santo a viver contente e satisfeito com aquilo que Deus me dá. Com aquilo que temos. E o apóstolo diz, eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Mas eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, quem sabe ora quando tudo está bem ou quando tudo talvez esteja mal. Porque com a força que Cristo dá, nós podemos viver contentes em qualquer situação. Nós podemos enfrentar qualquer situação. É claro que, como diz o apóstolo, foi muito bom receber a ajuda, receber o abraço, receber o apoio de vocês. Ou seja, quando alguém vive uma situação difícil, a gente sabe que é muito bom, com certeza, saber que ora estão orando por nós. É muito bom, ora, receber o abraço, receber palavras de incentivo, apoio, e ouvir das pessoas, olha, eu estou contigo, ou ora receber ajuda quando precisamos. Como foi o caso do apóstolo Paulo, que recebeu ajuda para suas necessidades básicas da parte dos cristãos, então, de Filipos. E ele agradece a Deus por isso. E ele diz que estas foram como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que ele agrada, porque são frutos da fé e do amor cristão. E por isso ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Porque ele também assiste você e a mim nas tribulações. Então, se ora você tem andado muito triste, se você tem andado ora muito ansioso, talvez muito atribulado, talvez, quem sabe, tenha perdido o sono, talvez pelas suas ansiedades e preocupações, lembre, ore a Deus, coloque tudo diante dele e pode ter certeza que Deus o ajudará. Deus vai acalmar o seu coração, que você possa estar feliz com aquilo que você tem. Lembre, quem não é feliz com o que tem, não vai ser feliz nunca. Ah, não, só quando eu tiver mais eu vou ser feliz. Não é verdade. Quem não é feliz com o que tem, a tendência é nunca estar contente e satisfeito. Então, que Deus também ensine a cada um de nós a estar contentes e satisfeitos com aquilo que Ele nos dá. E que possamos sempre, em primeiro lugar, agradecer a Ele por tudo. Depois, apresentem a Ele as ansiedades, as preocupações, os sonhos, os desejos, e vocês peçam o que vocês querem que seja diferente. Ah, isso não foi bom na minha vida, na vida da minha família nesse ano de 2021. Já que chegamos no final do ano da igreja, agradeçam primeiro por tudo que receberam de bom. Porque um filho precisa primeiramente, grato, ele precisa reconhecer e agradecer. Depois apresentem a Ele tudo o que pesa no coração de vocês. Em oração, então coloquem diante dele tudo o que vocês almejam, as ansiedades, as preocupações e os sonhos de vocês. E podem ter certeza que Deus, no amor e graça, tudo sempre vai dirigir pelo melhor. E quando tiverem que clamar na tribulação, não tenham medo, clamem a Deus, clamem por Ele. Se ora precisarem da cura, peçam para Ele, por que não? Vamos ler agora nesse momento Lucas 17, 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo de número 19, que é uma bonita história que sempre vale a pena reler, e ela vem assim bem de encontro a essa temática, ação de graças, e faz parte das leituras desse período. Convido o Gabriel para dirigir essa leitura para nós. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano,
viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Muito bem, após a leitura então desse texto de Lucas 17, 11 a 19, esse texto aqui fala então dos 10 leprosos. Lembramos que na época a lepra era uma doença incurável, ou seja, não tinha cura. A pessoa que tinha essa lepra, ela estava condenada à morte. Ela estava condenada ao isolamento social, a viver longe da sua família, ou seja, ela tinha que viver afastada dos seus queridos e lá junto com os demais doentes, nos chamados leprosários, que eram os locais onde os leprosos se aglomeravam, e aí um cuidava do outro, né, até a morte, até o fim. Ou seja, era uma situação muito triste, muito difícil, muito complicada. Imaginem só, de repente, ser afastado da família, não poder voltar mais para casa, né, e ficar num espaço esperando a morte. E a lepra, naquele tempo, não tinha cura. Hoje ela tem, né, a hanseníase, né? Ou seja, a pessoa ela ia apodrecendo. Ou seja, ela perde a sensibilidade, né? Ou seja, ela não sente mais, ela pode se ferir e ela perde o sentido. Ou seja, ela não sente mais. E a carne, ela vai apodrecendo, né? E aí o que acontecia? Eles iam enrolando faixas, panos. Por quê? Porque como o paciente ele chegava a óbito, né? De repente chegava, dava uma hemorragia que não se podia mais estancar e a pessoa ia então a óbito então com a lepra. Era assim, era uma triste realidade, né, que essas pessoas viviam. Mas agora pensar nessa situação, né, de desespero, nessa situação de isolamento social, né, de sofrimento, né, de tristeza, estava esse grupo então de 10 pessoas. E esse grupo de 10 pessoas, entrando então num povoado, foram se encontrar com Jesus. E aí pararam de longe e gritaram. Né? Embora que a gente sabe que a aproximação dos leprosos era proibida para outras pessoas. Então, quando eles avistavam outras pessoas, eles tinham que gritar de longe: imundo, imundo, para que aqueles que viessem se aproximando deles soubessem que eles estavam imundos, impuros, e haviam sido afastados do convívio social por terem uma doença incurável que os levaria então à morte e de alto contágio que poderia levar outros também à morte. Mas enfim, eles vão ao encontro de Jesus e gritam: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E Jesus os viu e aí ele disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Por que Jesus disse vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês? Porque os sacerdotes na época eram os encarregados da saúde pública. Eram eles que afastavam as pessoas do convívio social e podiam autorizar novamente o retorno ao convívio social. E aí o que acontece? Né? Esses 10 homens, né, eles iam pelo caminho, eles obedeceram a ordem de Jesus. E quando eles iam pelo caminho, eles foram curados. Algumas curiosidades até aqui. Né? Nenhum deles disse: puxa, mas será, Jesus, que vai dar certo? Né? Talvez tu está só dizendo isso para se ver livre de nós e não vai nos curar. A gente não vê, ninguém, ao que parece, ninguém disse nada disso. Apenas diz o texto aqui que eles foram. Ou seja, eles creram naquilo que Jesus falou. E no caminho, eles foram curados, diz o texto. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, provavelmente os outros 9, então, eram judeus, eram do povo de Deus, ele viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em voz alta. E ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Né? O que um deles então fez, que era considerado inimigo do povo de Deus, ele voltou louvando a Deus em voz alta. Ou seja, ele não tinha vergonha que alguém fosse achar ele estranho de estar louvando a Deus, e ele o faz em voz alta. Ele não tem vergonha de ser ouvido pelos outros porque estava louvando então a Deus em voz alta.
E mais, o que ele faz? Ele se ajoelha aos pés de Jesus e agradece. Ou seja, ele volta louvando em voz alta. Ou seja, ele rende culto a Deus. Com toda a humildade, com toda a reverência, se põe aos pés dele e agradece a Jesus. Ele agradeceu a quê? A Jesus. Pela cura recebida. Porque Jesus ouviu o clamor, o seu clamor, né? E deu novamente a possibilidade de poder retornar ao convívio social, de poder voltar para casa e seguir a sua vida. E ele louva a Deus pela vida que ele pode ter junto da sua família novamente, porque ele havia escapado da morte terrena. E o texto adiante diz mais, Jesus disse, mas e os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Né? Onde é que estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Ou seja, por que somente um estrangeiro voltou, né, para louvar a Deus? Aquele que era considerado desprezível, inimigo do povo de Deus. Esse volta louvando a Deus em voz alta, com humildade e reverência, e agradece e se põe aos pés. E os outros 9, o que fazem os outros 9? Os outros 9, o que eles fazem? Ou seja, eles não voltam. O texto não diz o que eles fazem. Talvez, quem sabe, eles disseram, puxa, olha, Jesus vai entender, quem sabe agora que eu estava muito tempo longe da família, estou com muita saudade, tem muito trabalho para fazer, muitas coisas para fazer, tem muitas ocupações, né? Eu ainda me sinto frágil, fraco, agora eu preciso descansar, não vou fazer mais essa longa viagem e voltar até Jesus. Jesus com certeza vai entender e vai saber. Não sabemos. O texto não diz o que os outros pensaram, o que eles falaram. Aqui só diz que um só voltou, né? E aí o que Jesus diz? Bom, os 10 foram curados. Jesus sabia. Mas e onde é que estão os outros 9? Por que somente este voltou? E aí o 19, Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Sim, mas os outros não tiveram fé. Os 10 não tiveram fé? Por que agora Jesus diz, levante-se e vá, você está curado porque teve fé? Porque é interessante que a gente percebe que o ser humano no desespero, ora, ele tem fé para pedir. Todas as pessoas, ora, no desespero, elas são capazes de pedir, talvez se prostrarem, gritarem, clamarem. O que um ser humano no desespero é capaz de fazer? Você sabe? O ser humano no desespero é capaz de qualquer coisa, né? E os 10 tiveram fé para pedir. Com certeza. E eles pediram, eles clamaram para Jesus. Jesus, mestre, tenha pena de nós. Ou seja, tenha misericórdia de nós. Ou seja, Jesus sente compaixão dos 10. E ele perdoa os seus pecados. Aliás, ele cura a sua doença, melhor dizendo. Né? Assim como também nos dias de hoje, se a gente pensar, Deus também ele tem compaixão, ora, de todas as pessoas. E ele também, ora, providencia o sol sobre maus e bons, a chuva sobre maus e bons, ele concede alimento sobre maus e bons, ou seja, ele se importa com todas as pessoas, ele tem compaixão das pessoas, ele tem pena das pessoas. Ou seja, ele demonstra amor mesmo por quem o despreza, por quem o persegue. Esse é o nosso Deus. E quando a gente vê aqui a história dos 10 leprosos, então os 10 são curados. Agora, por que somente um volta? O texto final diz assim, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. A fé verdadeira, a fé que salva. A fé que salva, né, essa produz frutos. Porque os outros 9 foram curados justamente da morte, ou seja, escaparam da morte. Foram salvos da morte terrena. Mas, ao que parece, não foram salvos da morte eterna. Ou seja, a fé deles não era aquela fé que salva, aquela que produz frutos. Eles tiveram a chamada fé temporária, aquela fé no desespero, na tribulação, porque, ora, para clamar, para gritar, pedir ajuda, todos fazem, a quem quer que seja, né? No desespero. Agora, voltar para dar graças, ou seja, voltar cantando em voz alta, voltar com humildade e reverência, se pôr aos pés, produzir frutos de gratidão e serviço, somente quem tem a fé que salva. Quem é salvo, ora, também da morte eterna da condenação.
que vive a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Ou seja, esse homem com certeza teve a fé que produz frutos dignos do arrependimento. E podemos nós pensar, por exemplo, nós que somos beneficiários da graça do nosso Deus, né? Talvez, hora para pedir, somos todos rápidos, não? Mas lembrem, em Efésios nós lemos, peçam sempre com o coração agradecido. Não é que o cristão não pode pedir, mas primeiro ele precisa dar graças pelo que recebe, reconhecer o que tem, da vida, tempo, dons e bens, o perdão, a salvação, os dons recebidos do Espírito Santo e dar graças cada dia, cada momento. Ou seja, ser grato por aquilo que tem. E aí depois sim pedir pelo que lhe falta. Apresentar e colocar diante de Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, os sonhos. E com certeza Deus ouve o seu clamor. E vemos aqui, ou seja, então o que nós cristãos fazemos motivados na fé e no amor a Deus? Nós voltamos sempre louvando a Deus em voz alta, com humildade e lhe rendendo graças, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, a fé que salva produz frutos de louvor, gratidão e serviço. Não esqueçamos isso. A fé que salva produz frutos de louvor, gratidão e serviço. E você é incentivado, querido irmão, querida irmã, a também, a fazer promessas de louvor, gratidão, e serviço ao nosso Deus. Eu sempre, ao falar desses frutos da fé esperados por Deus, eu gosto muito do Salmo 16, quando o salmista pergunta: e agora? O que eu posso oferecer a Deus por tudo de bom que Ele me tem dado? Já sei. Vou viver vida de obediência a Deus. Eu vou seguir as suas orientações, os seus mandamentos. E é o que Deus espera dos seus filhos. Vocês lembram do texto de Deuteronômio, capítulo 8? Vida de obediência é o que os pais esperam dos seus filhos. É o que o Pai do céu espera dos seus filhos. Que eles se importem com os conselhos, as palavras, as orientações dos pais que os amam, já que eles querem o melhor para eles. Ou seja, já sei, ó Deus, como eu vou te dar graças, eu vou viver vida de obediência a ti. Sabemos que pelos mandamentos ninguém é salvo, mas por Jesus nós já somos salvos. Eles servem para nós de freio, espelho e norma. Mas a vida de obediência, ou seja, o buscar seguir as orientações e caminhos, seguir o melhor caminho para viver e ser feliz, também demonstram o reconhecimento do amor e da graça do nosso Deus. Já sei, disse o salmista, vou viver vida de serviço. Servir a Deus com a vida, com o tempo e com os dons. Já sei, vou dar o que te prometi na presença de todos, no teu templo, diante do teu altar. Ou seja, eu vou fazer voto de oferta. Por isso nós incentivamos os membros também a terem o seu cartão promessa, e fazerem então um voto de louvor, gratidão e serviço ao nosso Deus. Em resposta de gratidão a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em minha vida, reconhecendo que meu tempo, dons e bens vêm de Deus e são dele, como filho de Deus eu vou viver uma vida cristã santificada, vida de obediência, Tiago 3,10. Participar regularmente dos cultos, Tiago 1,22, Hebreus 10, 25. Ter participação assídua da Santa Ceia, Atos 2,42. Colaborar nas atividades da congregação, Atos 2,46. Ofertar regularmente com. Deus esperaria a 10ª daquilo que Ele nos dá. Mas nós, motivados na fé e no amor de Deus, vamos tomar a nossa decisão e depois, mês a mês, vamos levar a nossa oferta. Ou seja, oficializar esse voto no chamado cartão promessa, motivados na fé e no amor, tomamos uma decisão de louvor, gratidão e serviço ao nosso Deus, e aí levar até o altar no segundo culto do mês de dezembro. Então nós vamos levar diante do altar no gasofilácio, depositar, essa parte, levar até o altar. A outra parte eu preencho e guardo em casa para lembrar da promessa que eu fiz. E aí eu ponho lá no gasofilácio. E aí, mês a mês depois, eu vou pôr a minha oferta no conjunto, então, no envelope, certo? E aí eu vou pôr aqui, então, a minha oferta. Nome, aí diz ali o valor, eu vou colocar aí o percentual que eu prometi, vou colocar a oferta, certo? Número, bom, se eu sei o número diante do cadastro da congregação, eu ponho o número, senão eu deixo em branco.
Posso pedir também junto à secretaria qual é o meu número, então a secretária poderá informar. E aí, mês a mês, levar a oferta. Basta o nome estar legível, é o suficiente. E aí vamos levando mês a mês a oferta, né? Lembrando que na metade do ano nós temos o envelope verde, que é o envelope então de ação de graças, o chamado Festa da Colheita, uma oferta especial. E aí nós seguimos, né, mês a mês, até o mês de dezembro. E aí tem mais o envelope verde, 13º. Quem tem o privilégio de receber também 13º, então dá uma oferta relativa então ao 13º de gratidão então a Deus. Ou seja, esses são os frutos da nossa fé, né? Ou seja, nós motivados pelos feitos de Deus, pela criação do universo, pela vida, tempo, dons e bens, pelas dádivas recebidas, pelo perdão, pela salvação, pelas certezas que temos, motivados pelos frutos que Deus concede dia a dia para vivermos e sermos felizes, rumo à terra prometida, sendo aliviados, consolados as ansiedades nas tribulações, ou seja, seguindo com fé e esperança, ou seja, podemos sonhar, fazer planos. Sabemos que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. E aí nós seguimos, né, fazendo votos de louvor, gratidão e serviço ao nosso Deus. Queremos sempre voltar para dar graças a Jesus. Lembrando que a fé que salva produz frutos de louvor, gratidão e serviço ao nosso Deus, com a vida, tempo, dons e bens. Vida de obediência, vida de serviço e levar ofertas para dar graças. Talvez você possa, nesse momento, também avaliar a sua situação. Puxa, como é que eu estou fazendo isso? Quanto eu estou realmente agradecendo a Deus por tudo? Talvez, será que eu não estou reclamando demais? Talvez, quem sabe, eu só sei pedir. Bom, quem só sabe pedir é um filho mimado, desobediente, portanto ingrato. Quanto mais ganha, mais quer e pior fica, mais infeliz e insatisfeito. Ou será que nós realmente agradecemos? Você reconhece os feitos de Deus? Realmente no teu coração, que nós confessamos no Credo Apostólico, é um desafio. E que estes nos motivem a, de fato, viver vida de obediência e serviço e levarmos ofertas regularmente para a honra e glória do nosso Deus. A oferta não pode ser uma esmola, uma ofensa a Jesus, mas ela precisa ressaltar, né, e engrandecer e revelar quem Deus é para nós. E a igreja deve ter apenas dinheiro através das ofertas do seu povo, porque assim os membros da igreja e a própria igreja será ricamente abençoada por Deus. Deus não quer que a igreja tenha recursos, dinheiro de formas diferentes das ofertas dos membros. Por exemplo, atividades e fins lucrativos, muito menos jogos de azar e outras coisas. Mas que elas sejam mantidas unicamente pelas ofertas. E podem ter certeza, muito mais Deus abençoa o povo que volta, né, com humildade, com reverência, cantando em voz alta, né, louvando e adorando a Deus por todas as dádivas recebidas. Muito mais Deus abençoa estas pessoas e muito mais Deus abençoa a igreja, né, onde também que também administra os frutos da fé recebidas. E quais são esses frutos da fé? Aliás, onde a igreja vai administrar esses frutos da fé? Ela vai administrar para a administração, manutenção da congregação, da missão local, a missão também no mundo e auxílio a necessitados. Esses são os desafios da igreja. E que a igreja possa crescer justamente também na administração e na prática. Então ela também precisa participar da missão no mundo com as ofertas. Manter o trabalho local, participar da missão local e no mundo, né? E assim também usar destas ofertas para auxílio a necessitados. E louvamos a Deus por aquilo que tem feito também na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Pois Deus nos tem abençoado ricamente e Deus tem permitido que possamos crescer nesses frutos que também testemunham o nosso Deus ao mundo, a pessoas nas diversas situações, em diversos momentos. E eu tenho certeza que muitos irmãos que aqui participam desse estudo também são testemunhas desta verdade. Querido irmão, querida irmã, louve a Deus o Senhor, renda graças a Ele. Volte sempre com o coração agradecido, porque Ele te salvou da morte, talvez muitas vezes da morte terrena e da morte eterna. Não esqueçamos, o Senhor Deus,
Ele perdoa todos os nossos pecados em Cristo. Ele cura todas as doenças pelo tempo que Ele quiser. Quando Ele não quiser mais curar, Ele vai dar força. E quando Ele não quiser mais conceder forças, Ele vai nos levar daqui. Enfim, Ele nos salva da morte, muitas vezes fisicamente aqui. Mas em Jesus já nos salvou da morte eterna e nos abençoa com amor e bondade e enche a vida com muitas coisas boas. Ou seja, que motivados nos motivos que Deus dá, no amor e na graça, nós possamos produzir muitos frutos, muitas ações de graça diante de Deus e diante do nosso próximo. Não esqueçamos, nós podemos melhorar. Como você está nos frutos? Quanto você tem voltado louvando e adorando? Quanto você tem voltado com humildade e reverência, se pondo aos pés de Jesus e rendendo graças, talvez com o povo de Deus, dizendo que voltava, levando a 10ª parte para Deus e dizendo: olha, isso aqui é parte do que tu nos deste, para a tua honra e glória. Nós aqui devolvemos aquilo que de fato é teu. Que Deus abençoe a cada um de nós também nos frutos e que cresçamos naquilo que Deus espera. Ah, mas eu já estou indo muito bem. Ótimo, continue assim. Que o amor e a graça te mantenham. Ah, eu posso melhorar? Por que não? Faça isso. Não esqueçamos, o que vamos levar juntos? A fé e os frutos da fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Agradecemos também a participação de todos, também nesse estudo. Foi uma satisfação termos estado juntos, que todos sintam-se abraçados, cumprimentados, que Deus continue abençoando e assistindo a cada um. E nesse momento final, nós queremos ainda cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. O hino vai ser a última coisa, então primeiramente nós vamos orar. E aí no final vamos cantar o hino 21 do Inário Louvai ao Senhor. Então dirijo uma oração e aí oramos a bênção e aí nos despedimos. Lembrando que amanhã à noite nós temos culto em Cruzeiro do Sul às 20 horas. Sexta-feira, 19 horas, culto no Larias. No sábado temos culto aqui na Congregação Cristo às 18, também transmitido pelo Face. Após o culto temos juventude, com recepção dos novos jovens recém-confirmados. Todos são convidados a virem participar. Lembro que esses precisam confirmar a sua presença. É muito importante que todos os jovens confirmem a presença para virem na juventude, então, nesse sábado. E temos culto também no domingo de manhã, então, às 9 horas. Então, são os avisos que nós temos, E desde já também queremos convidar a todos para, a partir, então, do mês que vem, aliás, da semana que vem, nós termos aqui devocionais de Advento. Não teremos estudos bíblicos agora a partir do mês de dezembro, mas nas quartas-feiras quero convidar você para participar conosco de devocionais de Advento aqui, então, através do Facebook, toda quarta-feira, então, às 19 horas e 30 minutos, onde queremos cantar ao nosso Deus hinos e meditar também na sua palavra. E você é o convidado, então, a estar conosco e assim adentrarmos no novo ano da igreja, no período de Advento, louvando e adorando a Deus, então, tendo os devocionais então, de Advento, então, a partir então, da semana que vem. E os estudos retornando de forma normal, então, no ano que vem, então, no mês de março, com estudos bíblicos novamente. Então, agora nós vamos até o final do ano, então, com os devocionais então, de Advento. Então, quero dirigir a oração assim como estamos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas de tua mão, por todos os motivos que temos para sempre voltarmos e te rendermos culto, louvor, com toda humildade e reverência, e motivados no teu amor e graça, te oferecemos a vida, o tempo, os dons e os bens, dos bens que tu nos deste, para a tua honra e glória e edificação de tua igreja. Que nós não tenhamos medo de, motivados pelo teu amor e graça, assumirmos e fazermos voto conforme a tua vontade, o teu desejo. Também nesse momento, ó Deus, queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Olha para todos os idosos. De forma especial, te pedimos pelo seu Elvir Gitz, que está muito frágil no avançado da sua idade. Olha também para todos os idosos. Te pedimos por todos os enfermos,
De forma especial, ó Deus, te pedimos pelo Juliano Blau. A vida dele está nas tuas mãos. Ao pedir por ele, te pedimos por todos os demais enfermos. Tu sabes quais são. Também, ó Deus, olha para aqueles que sofrem por problemas de relacionamento, que estão com problemas familiares, que sofrem por dificuldades econômicas. Enfim, a vida de todos está diante de ti. E também a nossa. Certos do teu amor, cuidado, bênção e direção em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E no 21, e assim nos despedimos. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Boa noite a todos vocês. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém.